Consciência em gotas, passagem em Mateus 4, episódio Jesus e o desafio no deserto. Quarto episódio. O Consciência em Gotas é um movimento dentro do Consciência Hebraica. Nós temos um canal no YouTube do mesmo nome e um canal no Telegram com o mesmo nome. Você acessa todos os arquivos que já foram publicados através do Telegram. Estimulo que você entre nesse canal. Entenda o nosso movimento Consciência Hebraica assistindo o vídeo do YouTube, Entendendo a Consciência Hebraica. E em breve teremos um curso que você deve procurar, O Amanhecer da Consciência Hebraica, para entender o princípio de todas as coisas. Nós estávamos na passagem extraordinária em Mateus, capítulo 4. Esse desafio do deserto começa a revelar as surpreendentes e extraordinárias capacidades cognitivas, psicoafetivas, de transcendência do mestre Yeshua HaMashiach. Jesus se revela o maior enxadrista de todos os tempos. Com certeza a teoria dos números e a teoria da linguagem são as teorias mais complexas do fenômeno humano e também a parte semiótica, o conceito que está atrás de cada coisa do universo é um dos elementos mais profundos, ou seja, o conceito, a essência, a alma por trás de cada ser e de cada objeto no cosmos. Por que são tão complexas estas coisas? Porque nós estamos falando de um cosmos, de um universo, de uma beleza, de uma harmonia, de um conjunto de todas as coisas e de tudo que não é morto, como alguns da nossa humanidade afirmaram. Mas é evidente que a nossa consciência só pode ter vindo de uma hiperconsciência e que o nosso ser só pode ter vindo de um hiperser. E que cada objeto, sendo uma manifestação do infinito ser, tem em si a complexidade deste ser. Os nossos iluministas, movimento cultural da idade, depois da Idade Média, né, movimento que foi surgindo a partir do fim da Idade Média e que teve na ciência o seu principal fundamento, consideravam que a ciência seria a nova religião da humanidade, que as religiões seriam todas esquecidas em alguns anos. Todo o movimento enciclopédico, todos os desenvolvimentos baseados no renascentismo, no conhecimento grego, que foi reacendido em toda a Europa e que deu origem a um movimento de desenvolvimento científico. Bom, não preciso lembrar a você que, ao invés de unir a humanidade e dar uma nova era de ouro ao homem, todo esse desenvolvimento culminou na Primeira e Segunda Guerra Mundial, e o desenvolvimento das armas atômicas, que, sem par na história humana, levou o maior número de vidas a serem destruídas. Inclusive, para chancelar o grande erro iluminista, um dos povos considerados mais racionais e inteligentes, mais filosóficos da nossa história humana, os alemães. Até existe aquela frase, é impossível se filosofar senão no alemão, devido à própria complexidade e detalhamento da língua alemã. Acabaram sendo os agentes principais da maior irracionalidade, perseguição e mortandade que a humanidade já teve conhecimento. Então, a ciência, baseada no paradigma S de simplicidade, considerava que iria chegar ao fim da matéria, descobrindo o verdadeiro átomo grego
que não havia até agora sido descoberto, e compreendendo a simplicidade da matéria, todo o universo seria entendido. O projeto fracassou completamente. Hoje nós temos um paradigma novo de ciência, paradigma C, de complexidade, porque a matéria se revelou infinita para dentro e infinita para fora. A ciência não chegou ao fim da matéria mergulhando para dentro dela, e não se sabe de um fim para fora dela. Porque eles pensam estar lidando com uma matéria morta, mas estão tocando, ao tocar em qualquer ponto do cosmos, no próprio ser da divindade, que é vivo e hiperconsciente. Aliás, vivo de uma maneira que nós não conseguimos compreender, uma hiperbiologia, uma hiperconsciência. Bom, tudo isso para dizer que Yeshua HaMashiach, a consciência mais desenvolvida que nós conhecemos no histórico da humanidade, podia enxergar intuitivamente, evidentemente, todas essas coisas que hoje, pela história, nós podemos compreender. Por que eu estou falando tudo isso, fazendo essa grande revisão para você? Como eu disse, aqui é o início da vida pública de Jesus, o Cristo, de Yeshua HaMashiach. E o esplendor da sua inteligência, da sua intuição, até mais do que a própria inteligência, da sua racionalidade, no sentido de razão, compreendida profundamente como algo superior ao interlegere, a inteligência que apenas lê sentido entre as coisas, mas a razão de Yeshua via conexão e sentido entre todas as coisas, o todo e todas as coisas. Bem, nós estamos num diálogo fantástico e vamos agora ouvir a resposta que ele dá quando é perguntado pelo opositor, dizendo, chegando-se a ele, o opositor disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Como nós dissemos, havia aqui uma dúvida colocada logo inicialmente, se ele era realmente o Filho de Deus ou não. É interessante que ele, inteligentemente, não responde à primeira indagação feita. A dúvida lançada, ela é por ele ignorada. A sua resposta é afirmativa e nessa afirmação ele já conclui que aquilo que é lançado para ele não é aceito por ele. Quero que você perceba bem que o diálogo é muito profundo, porque quando aquele que o desafia diz, se tu és, e quando ele no 4 responde, no 4 diz, ele porém respondendo disse, está escrito. Então, a primeira coisa que nós percebemos na resposta de Yeshua, ele não vai buscar na sua própria inteligência, apesar de ser a mais brilhante que já ocorreu na biologia humana, os recursos para responder àquele que o desafia. Ele vai fundamentar a resposta dele não no seu próprio ego ou nas suas próprias percepções, mas ele fundamenta na própria hiperconsciência de Yahvé Elohim Adonai. É no seu Pai, na palavra dele emanada intuitivamente na consciência humana daqueles que o antecederam, que ele vai fundamentar a sua resposta. Pois ao dizer está escrito, ele revela que, primeiro, a dúvida lançada se tu és filho de Deus, ela encontrava resposta naquilo que já havia sido revelado, de que em Gênesis 1:26, o propósito do Criador é formar um ser à sua imagem e semelhança. Que toda a criação do universo é estruturada para realizar o propósito do Criador, que é gerar um ser à sua imagem e semelhança. Então, evidentemente, isso não estava sendo questionado. Ele não permite que a dúvida e o medo e a insegurança entrem no seu interior, respondendo afirmativamente àquilo que deveria ser pensado e questionado dentro dele. Ele não parou para dizer, será que eu sou filho de Deus mesmo? E eu gostaria de revelar a você esta dinâmica incrível
que acontece em todo ser humano. Você também é levado à dúvida, ao medo, à insegurança, e o caminho do medo é proposto para você, como se fosse um caminho de você poder ganhar pela reflexão, como se os teus pensamentos, imaginando todas as coisas que podem acontecer, ficando inseguro, pudesse afirmar alguma coisa na sua vida. Veja que o Messias desiste de, com a sua própria mente, apalpar a realidade e ver os vários caminhos dela. Ele vai para a segurança revelada de Yahvé Elohim Adonai na sua palavra. E aqui ele fundamenta os escritos que foram primeiro, antes de serem escritos, orais, a intuição revelada por Yahvé Elohim Adonai, desde Adão, passando por todos os seus ascendentes na sua cadeia genética, e que depois se transforma em Moisés. Texto escrito é a maior base de segurança para o ser dele. Ele não aceita a dúvida do se tu és filho de Deus, ele já responde categoricamente, escrito está que eu sou e que você também é, meu companheiro, minha companheira. Se esta não for a afirmação fundamental da tua existência, se você não andar pela vida como um ser amado de Deus, você vai pelo caminho do medo. Quem não anda pelo caminho do amor e da segurança das mãos e dos braços e do peito de Yahvé Elohim Adonai, das asas e da segurança e do lugar oculto onde você pode se esconder, onde você pode se abrigar, onde você pode se refugiar, andará pelo campo aberto da nossa própria intelecção e dos achados e da insegurança do nosso pensamento. Eu vou ser obrigado a encerrar aqui devido ao tempo que nós nos propomos a fazer essa série, mas não vou poder deixar de abordar com toda a profundidade essa passagem inicial da vida do Messias. Então, inscreva-se no nosso canal do YouTube, recomende a amigos, reflita sobre essa série com alguém que você possa sentar e conversar sobre as Escrituras. E eu desejo a você uma excelente consciência, um sol brilhante, água fresca e relva, com rios e pastos verdejantes, pelo caminho do amor, que é o principal caminho da vida humana. Uma excelente consciência.